Colocar o toquinho. O meu nome é Alessandro De Leon, eu trabalho com juventude desde jovem e eu tive a oportunidade de conhecer o David em Nova York. A gente vem trabalhando com a questão da política de juventude desde a década de 90 aqui no Brasil, e de um tempo para cá a gente conseguiu tratar do tema enquanto equidade intergeracional, que é um tema que pauta o desenvolvimento sustentável, que na realidade é a origem da ideia, do conceito de desenvolvimento sustentável. Eu vou tentar ser bastante breve para dar continuidade no encerramento. Eu queria dizer que o Brasil hoje ele tem 51 milhões de jovens, que representam 27% da população brasileira. Basicamente, como é o mundo, em torno de 30% de jovens, demograficamente falando. E eu vou diretamente nos conceitos que eu acho que é interessante a gente conversar, que basicamente hoje essa geração de jovens tem mais poder do que todas as outras gerações anteriores. E normalmente tem 3 formas disso acontecer. Uma é mudança tecnológica, a segunda é a demografia, que é o nosso caso, é o baby boom nosso, é onda jovem nossa, e a terceira eu esqueci agora. Pô, tá todo mundo dormindo mesmo, nem riram. É duro. Tá todo mundo querendo ir embora, tá vendo? Então, mas basicamente, gente, o que eu queria chamar a atenção é que a gente tem condição hoje de intervir, essa geração tem condição de intervir como nunca teve condição de intervir. E a tecnologia está aí para isso, a demografia está aí para isso. E o que vale a pena a gente lembrar é que está na hora de chegar de discurso bonito, chegar de blá blá, chegar de esperar que os governantes façam as coisas. Está na hora de começar a fazer pelos seus próprios atos, que é o que pauta essa geração. Você pega as pesquisas, essa geração ela se vincula com outras coisas que a geração anterior. Mas o principal que eu quero chamar a atenção é pensar na política. Enquanto a gente está na sociedade civil, enquanto a gente está fazendo um movimento que não tem conexão com a realidade do país, que é onde se definem as coisas estão acontecendo ligadas às grandes corporações. Digo corporações, quando eu falo corporações, as organizações tradicionais. As organizações, tanto empresariado quanto os sindicatos, que ingessam o processo político e evitam que a grande política consiga atravessar as gerações e consiga atravessar os países e as fronteiras. Então, a partir daí, gente, convocando mesmo a galera, caia para dentro da política, porque sem vocês estarem no processo político de cada país, que é onde se define o processo, vai ser muito mais difícil reverter, inclusive, o que está acontecendo agora na Rio+20. É possível pressionar, é possível chegar em cima, como o Igor está aqui colocado, eu trabalho com o Igor, na coordenadoria de juventude, com o Rodrigo, a gente vem construindo e a gente sabe o quanto é difícil falar de juventude, concordar com a temática, concordar com os programas e não ter poder político para exercer isso. E também eu acho, gente, aqui é a mesma coisa. Não adianta nada a gente ficar falando com palavras ao vento e não ter poder político para definir. E quando a gente tem poder político para definir, a gente está amarrado com a opção de coisa que não consegue fazer. Então essa geração tem tudo para inverter a lógica. Quando a gente fala de padrão de socialização, de configurativo, pós-configurativo e pré-configurativo, a gente fala de quem é o ator principal da transformação e da sociabilidade. E um dia foram os mais velhos, no padrão tradicional, que o conhecimento passa de cima para baixo, para quem tem que encher o copo. Hoje em dia não tem mais certezas. Isso terminou. A gente convive numa sociedade onde ela é pós-configurativa, figurativa e pré-configurativa. Isso quer dizer que não só os jovens, como os adultos conseguem intervir nela. E nesse caso específico, com a maior demografia, a maior geração de jovens da história do país, a maior geração de jovens da história da América Latina, a maior geração de jovens dos países em desenvolvimento, inclusive quando a gente pega o Egito e os países que estão tendo revoluções, não é à toa, e segura as pontas aí a Europa, porque com 35% de desemprego e provavelmente 40% de desemprego juvenil, não demora muito que vai pipocar problema na Europa também. Isso é um problema de descaso geracional. A gente vive uma gerontocracia, que é a democracia dos velhos que mandam da maioria que é jovem. Isso aí, gente, a gente tem que conseguir unir. E unir não é falar os jovens são bonzinhos e os velhos são ruins, não. Esse discurso maniqueísta já faz parte do passado, ou devia fazer. Eu acho que na prática a gente devia unir para construir um mundo mais sustentável, mais justo,
para não ficar como sempre a gente fica, ouvindo os representantes dos nossos governantes falarem tudo que a gente quer ouvir, mas na prática os nossos governantes ficam tentando, apoiados numa base que não está dizendo nada para eles daquilo. Está falando é dinheiro para obra da comunidade, está falando é dinheiro para associação, é dinheiro para campanha, mas não é dinheiro para ação prática. E aí o convite a vocês, a ação prática é ação para pressionar os governantes. A ação prática é uma advocacy consistente. E a ação prática é vocês caírem para dentro do projeto nacional de cada país de vocês, fazerem diferença, tanto na comunidade, quanto na associação, quanto nas organizações. É o que o Felipe Gonzalez costuma falar de oferta social. O que você pode dar de melhor dentro da comunidade? O que você pode fazer diferente, entendendo, percebendo essa tecnologia e o que você vai fazer com esses novos valores que você está imerso nele. Vocês são os nativos digitais. E eu sou no máximo naturalizado digital. Somos imigrantes digitais. Quem imprime papel na impressora é imigrante digital. Quem fala para esperar que está mandando coisinha do celular é imigrante. O nativo manda sem nem perguntar. Faz 3 coisas ao mesmo tempo. E a maior geração de jovens está aqui representada de certa forma e que vocês façam valer isso. E aí eu fico para terminar com a frase de Aristóteles que fala que nossa vocação ela está onde cruzam nossos desejos e vontades com as necessidades do povo. Onde cruzam nossos desejos e vontades com as necessidades do povo. Aí está a nossa vocação. Uma coisa que é oferta social, é uma coisa que a gente pode fazer diferente. Mas não dá para desistir da política, porque senão a gente vai ver o bonde passar e reclamando da vida. E, sinceramente, a história começa agora, ela se chama juventude. Como diria o padre Lebré, é preciso convocar os jovens para grandes objetivos, porque eles sofrem quando convidados apenas para medíocre. Então, contamos com vocês. Parabéns pelo grande encontro. Parabéns, David, Roberto, a Dita, Ana Paula Jones e a toda a equipe que conseguiu fazer esse congresso ter um grande sucesso. Parabéns, Igor, por ter acreditado na proposta, Rodrigo, e boa noite, galera. You know, every time I hear Alessandro speak, I understand why Brazil is one of the fastest growing economies in the world. Look at that energy. Carry that energy home with you. Thank you, Alessandro, so much.